A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da revista dos adultos, a lição de número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Vai ser uma aula fantástica, uma aula maravilhosa. Fique conosco até o final e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantíssimas para você. Aquele like do céu, também não deixe de comentar os nossos vídeos, isso é muito importante, e também compartilhe os nossos vídeos no grupo do WhatsApp, no Facebook, enfim, nos ajude da melhor forma. E também ore por nós para que Deus possa abençoar cada dia mais. Vou deixar também no link da descrição do vídeo e no comentário fixado o link da nossa plataforma Kit da Escola Dominical, que é um material muito bom, com slides, infográficos, resumo da lição, que vai te ajudar na sua elaboração da aula. Pode ter certeza, vai ser uma bênção, é o material que eu uso aqui para ministrar a aula, sou eu mesmo que produzo o material, então pode ter certeza que é uma bênção, tá bom? Então vamos lá para o nosso infograma, nosso infográfico. Nós iremos estudar aqui 2 capítulos, capítulo 5 e o capítulo 12. Eu particularmente não gosto, com toda a minha alma, meu espírito, meu corpo, quando o professor, quando o escritor coloca 2 textos, né? Embora haja uma referência, mas acaba deixando o estudo mais cansativo. Mas é o desafio nosso como professor, é o seu desafio, então vamos trabalhar os 2 temas, tá bom? Então, aqui o capítulo 5, nós já estudamos na aula passada sobre a questão de Ananias e Safira, então foi uma aula fantástica, uma aula maravilhosa, vale a pena voltar na aula e ouvi-la, né, estudá-la, porque tem tudo a ver com a continuação. Por quê? Nós partiremos do capítulo 5, do versículo de número 25, e percebam que há uma transição entre a história de Ananias e Safira, que vai terminar no versículo de número 11, depois nós temos um período que vai do versículo 12 ao versículo de número 16, que fala de vários milagres, várias ministrações que estavam acontecendo e que tiveram bastante impacto na sociedade e na vida daquelas pessoas. Passando esse intervalo, nós temos aí a questão da prisão dos apóstolos, que a priori foram presos, o anjo do Senhor os livrou, e depois eles foram interrogados novamente e, por último, açoitados. Então, houve uma progressão desde o capítulo 4, ao qual surgiu apenas uma advertência. Agora, da advertência passou para a prisão, da prisão passou para o açoite, e lá na frente, que nós vamos estudar, da prisão vai também para a pena capital. Então, você vê que toda perseguição, ela nunca começa de maneira aterrorizante, ela sempre começa com esse tipo de procedência, né? Sempre uma advertência, aquela coisa, e vai aumentando o grau da dificuldade da perseguição até virar morte, tá bom? Então, aqui nós vamos ver que houve 3 antecedentes à primeira perseguição. O que aconteceu? A cura do coxo, a curiosidade da multidão e o corajoso desafio, que foi o sermão de Pedro. Isso tudo nós vamos ver no capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 26. Esse foi os 3 antecedentes à primeira perseguição. Concernente à segunda perseguição, houve também 3 antecedentes. Primeiro, a morte de Ananias. Segundo, a morte de Safira. E terceiro, a cura dos enfermos e a pregação do evangelho, que eu acabei de falar, que vai do versículo 12 ao 16. A nossa lição ainda está baseada em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 60, nós estamos vendo o testemunho em Jerusalém. Então, nós vamos percorrer até a aula de número 9, que aí encerra o capítulo 7, versículo
60. Então, no nosso esboço teológico, nós estamos ainda na igreja de ou em Jerusalém, tá bom? Então, esse capítulo 5, que nós acabamos de mencionar, e aqui a partir do versículo de número 25, na verdade, nós podemos contar a partir do versículo de número 17, porque nós temos aí a seção dos milagres do 12 ao 16, que foi posterior ao acontecimento de Ananias e Safira. Então, nós temos que a popularidade dos discípulos, elas aumentaram, então o sumo sacerdote e os saduceus se enfureceram, prenderam os apóstolos, mas o Senhor, de forma livre, de forma espantosa, libertou os prisioneiros, que no caso eram os apóstolos. E ao saberem disso, que eles foram para o templo logo em seguida, porque foi uma ordenança do próprio anjo, Pedro, mais uma vez, conclama ou proclama, né, corajosamente a Jesus, ao qual vós matastes, versículo 27 ao 32 do capítulo 5. Essa pregação de Pedro é muito forte, ele sempre vai tocar na ferida dos judeus, que é a morte de Jesus, e para os saduceus, a ressurreição de Jesus. No versículo 33 ao 40, nós vemos um debate acalorado, né, ao qual o Sinédrio decide tão somente açoitar os apóstolos e a ordenar que eles nunca mais falassem do nome de Jesus. Fato é que o versículo 41 e 42, nós temos aí os apóstolos, no entanto, se regozijando ou se alegrando pelo privilégio de sofrerem por seu mestre e jamais cessaram de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. O resumo do capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo de 19, nós voltamos novamente a Jerusalém. Tiago, irmão de João, um dos 12, é executado e Pedro é preso, mas Deus intervém no processo de Pedro. Enquanto a igreja orava pela libertação de Pedro, o anjo o tira da prisão, assim como já aconteceu no capítulo de número 5, né? No caso do versículo 19 ao 24, nós vamos ver Herodes que ordena a perseguição. Esse Herodes aqui é Agripa I, e é subitamente tomado de uma enfermidade terminal e morre. O versículo de número 12, o capítulo de número 12, versículo 25, e o capítulo 11, versículo 27 e 29, a igreja estava prestes a alcançar os limites de sua expansão no interior do judaísmo. Agora, a história de Lucas se afasta de Jerusalém e da Judéia, e Barnabé e Saulo, que trouxeram fundos assistenciais para sustentar os irmãos da igreja de Jerusalém, voltaram a Antioquia. Estão prestes a empreender a primeira e grande aventura missionária. Então, esse é o nosso infográfico, de maneira bem resumida aqui, para que os irmãos pudessem entender o que está ocorrendo aqui, ok? Então, vamos lá, vamos aqui para a nossa lição propriamente dita. O nosso texto áureo se encontra no capítulo 5, versículo 29, que vai dizer: porém, respondendo Pedro, percebam que eu vou falar um pouco sobre isso. Pedro, no início da igreja, ele é a figura proeminente dentro do contexto missiológico. Depois vai vir Paulo, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, porém, respondendo Pedro e os apóstolos. Então, aqui você tem uma menção de Pedro e os apóstolos. Assim como aconteceu em Atos capítulo 2, quando a Bíblia vai dizer que, e levantando Pedro, os discípulos levantaram, os 10, né, no caso, porque um não estava ainda, e os 10 levantaram junto com Pedro, e Pedro faz o sermão do capítulo 2 de Atos. Aqui, novamente, há o reforço que se tem a figura de Pedro, a palavra de Pedro e dos demais apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A verdade prática, em relação à igreja cristã, há duas verdades que são inegociáveis. Primeiro, a igreja será perseguida, não é uma hipótese, é uma certeza. Ela será perseguida e já foi perseguida muito no passado, mas há um porém.
Deus a protegerá. Então, essa proteção divina fez com que eu e você estivesse aqui. Ah, Adriano, mas a Coreia do Norte. A Coreia do Norte hoje tem, segundo a instituição Portas Abertas, mais de 400 mil cristãos na Coreia do Norte. Ou seja, a igreja nunca foi calada. As portas do inferno, ou seja, as portas da sepultura, elas não prevalecerão contra a igreja. E se Jesus falou isso, meu irmão, acabou, não tem demônio. Aqui o nosso plano de aula vai dizer o seguinte: a igreja primitiva enfrentou essas oposições com coragem e muita fé. Por quê? Porque elas tinham duas confianças que eram bases para a sobrevivência. Primeiro, a proteção divina, ou seja, Deus está protegendo a tua igreja. E segundo, a intercessão da igreja. Por mais que a igreja entendia que Deus estava protegendo a igreja não deixou de interceder, ela não deixou de orar, ela não deixou de buscar a Deus em prol dos seus irmãos. Então, na ousadia dos discípulos, nós aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme a perseguição de forma alguma, porque sabe que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Os nossos objetivos da lição, que já está aqui no resumo, nós vamos falando dele ao longo dos tópicos. O nosso versículo-chave aqui, eu escolhi o capítulo 5, versículo de número 29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu acredito que é o versículo-chave também, assim como foi o nosso texto áureo, tá bom? O conceito-chave: Espírito Santo, temor, curas, milagres, saduceus, fariseus. São conceitos-chave. Palavras-chave. Aí, como nós estamos tratando do capítulo 12, nós estamos falando de Jerusalém e dos gentios. A nossa aplicação pessoal, que eu coloco sempre: mesmo diante de ameaças e mortes, os apóstolos, firmes na missão que havia sido dada por Jesus, a igreja de forma alguma não parou. Não por força ou por resistência humana, mas mediante a atuação do Espírito Santo que os encorajava. Não era a força da igreja, não era a coletividade da igreja, era a atuação do Espírito Santo que fortalecia o indivíduo e a coletividade da igreja. O Espírito Santo atuava de forma plena. Ainda estamos no período inicial, que é Jerusalém, como eu disse, capítulo 1, versículo 1, e aqui nós vamos até o ministério e morte de Estevão, que vai até o capítulo 8, versículo de número 3. Percebam que esse período inicial é diferente do esboço teológico que eu falei na nossa divisão, tá bom? A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 5, eu sempre gosto de colocar as divisões para que você possa entender e compreender melhor. A primeira divisão é o versículo 25 e o versículo de número 26, ao qual esse fato ocorre após milagres e conversões. O versículo 12 ao versículo de número 16. Então, versículo 25 e 26 ocorre após milagres e conversões. A segunda divisão é o versículo 27 e versículo 28, ao qual os apóstolos haviam recebido advertência quanto ao nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 7, versículo 17 e o versículo de número 18. Mas os apóstolos continuaram a pregar a ressurreição de Jesus, tá bom? A terceira divisão vai do versículo 29 ao versículo de número 32, ao qual Pedro responde anteriormente, no capítulo 4, versículo 19, que a obediência seria a Deus. E isso ele expõe aqui novamente aos seus algozes, aos seus opositores. O capítulo de número 12, nós temos a primeira divisão, que é o versículo 1 e o versículo 2. Tiago, o menor, foi o primeiro apóstolo morto pelo rei Agripa I, em Jerusalém.
O subtópico, aliás, a segunda divisão é versículo 3 ao 5, aonde o próximo passo seria matar mais um líder da igreja. Por isso que Agripa I vai prender também Pedro. Vamos aqui para a nossa introdução. Nessa primeira parte da nossa introdução, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a oposição e a perseguição. Essa oposição e perseguição já acontece de maneira natural no início da igreja. Na segunda parte, nós vamos ver que a fé cristã atrai sobre si essa rejeição e também a perseguição. Por quê? Porque o mundo se choca com a realidade e com a ministração da palavra que tem princípios, que tem ordenanças, que tem práticas. Então, esse choque de realidade, esse choque de valores, faz com que aconteça de maneira natural, sem forçar, tá bom? A rejeição e a perseguição. Na terceira parte, o autor vai destacar que Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor, ou seja, ele protege a sua igreja. Na quinta divisão, na quinta parte da nossa introdução, o autor fala e destaca que o Senhor, ele trabalha de diferentes formas para dar livramento e também vitória ao seu povo. E como é que Deus faz isso? Capacitando e empoderando o seu povo para viver em um mundo muito hostil. Ou seja, o livramento, só há livramento quando há oposição. Só há livramento quando há um entrave. Então Deus capacita o seu povo, capacita os seus apóstolos, eles vão para o confronto, eles vão para a batalha, e no meio do confronto, no meio da batalha, Deus age com livramento e também age com vitória. Por quê? Porque primeiro ele capacitou, para que esse capacitado fosse pregar e anunciar o evangelho com ousadia. E isso faz toda a diferença, porque quem garante a proteção e o livramento é o próprio Deus. O tópico 1 vai falar sobre a igreja perseguida, os perseguidores. Objetivos da lição é explicar os motivos e as esferas de perseguição enfrentadas pela igreja primitiva. Então, o autor mesmo fala aqui que Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, correto? Isso nós aprendemos também lá no capítulo de número 4. Porque no capítulo de número 4, após a cura de um paralítico que estava nessa situação há 40 anos, eles são interrogados, correto? Pedro e João, no caso. E foram ameaçados, mas foram dispensados sem castigo. Então, eles foram soltos dessa custódia. No capítulo de número 5, nós vamos ver que após a morte de Ananias e Safira, aconteceu o que na igreja? Um temor muito grande que tomou conta dessa igreja. E uma onda de milagres e maravilhas e conversões aconteceram entre o povo. Então, esses saduceus que o autor destaca aqui, eles têm grande poder político e religioso e tinham aí o apoio muito forte dos anciões e dos sacerdotes. Então, quando nós olhamos para os saduceus, nós vamos ver, eu até falei em outras aulas, né, sobre a questão das suas doutrinas, eles tinham uma visão mais humanista, eles entendiam que Deus era alguém que nunca interferia no curso da história ou na sorte dos homens. Mas eles entendiam que a predestinação, que nós chamamos de predestinação hoje, não existia. Então, na opinião deles, não existia uma cooperação divina nas ações humanas, o bem e o mal estava na prerrogativa do livre-arbítrio e na autodeterminação do homem, e nós vamos ver que os fariseus eram diferentes. Eles acreditavam que algumas ações eram o resultado de uma providência divina, mas algumas ações humanas dependiam do livre-arbítrio dos homens. Então havia uma diferença. Em relação ao homem,
os saduceus pensavam que este não tinha alma imortal, uma vez que a alma para eles morria junto com o corpo. E por essa razão os saduceus não acreditavam no julgamento futuro ou divino ao qual nós acreditamos, e os fariseus também acreditavam. A questão dos anjos e outros espíritos era negado, uma vez que fazia parte da classe dos espíritos de pessoas falecidas, ou seja, eles acreditavam naquilo que estava estritamente ligado à lei de Moisés. Se Moisés não falou, então eu não acredito. Ah, mas tem a tradução oral, para eles não importava. Se Moisés não falou, então não existe. Então, essa doutrina dos anjos e espíritos era considerada como desenvolvimento da lei oral e não eram aceitas. Enquanto a menção dos anjos no Antigo Testamento para os saduceus era vista como uma representação de Deus de uma forma não substancial. Na escatologia, né, os saduceus não havia uma crença na ressurreição dos mortos, tá bom? Então, eles eram pessoas bem influentes. Aqui o autor fala que os anciões, porque nós falamos sobre saduceus, né? Agora, os anciões, que aparecem no texto. Eles eram sábios de Israel, eram a fonte e os comunicadores da palavra e da sabedoria tradicional. Outro ponto que a revista destaca é o capitão do templo. Capítulo 4, versículo 1. Ele tinha uma autoridade policial dentro do templo. Quem era esse capitão do templo? Era o responsável pela segurança, um oficial, né, dentro do templo. E também era considerado uma autoridade romana, tá bom? Porque o capitão do templo tinha autoridade romana e era responsável por manter a ordem e a segurança no templo. O subtópico 2 vai tratar sobre as esferas, né, da perseguição. Na nossa revista, o autor vai falar que essa esfera era política e religiosa. Então, religiosa, eles viam Cristo como ameaça porque os próprios apóstolos pregavam o Jesus ressuscitado. Dentro da questão política, os romanos, eles procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, muitas das exigências dos judeus, inclusive a condenação de Jesus, foi justamente para agradar a maioria dos judeus que naquela ocasião queriam a crucificação de Jesus, tá bom? Então, essa esfera política não pode ser deixada de lado. Então, nessa esfera religiosa, você vai entender que os judeus prenderam os apóstolos. Capítulo 5, versículo 17 e 18, então o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa, prender os apóstolos e puseram na cadeia. Para os líderes, para se formalizar a acusação, eles disseram que eles não haviam obedecido e prepararam uma acusação dizendo que estavam fazendo motins na cidade, pregando esse Jesus ressuscitado e crucificado, né? Crucificado e ressuscitado. Isso nós vamos ver no versículo 28 do capítulo 5. Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então, a inveja e a raiva se espalhou entre os saduceus e também entre os fariseus, embora Atos fala mais dos saduceus, por causa disso. Olha, vocês estão pregando esse Jesus que foi morto e ressuscitou, e estão espalhando aí desde vamos supor que ele pudesse usar essa linguagem, desde o capítulo 2, que quem matou Jesus foram os judeus. Então nós não aceitamos isso. Atos capítulo 5, aliás, a revista, o texto vai dizer assim, ó, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé, com poder, ganhava mais e mais admiração popular. O versículo 47 do capítulo 2, nós sempre vamos fazer alguns retrocessos, tá?
louvavam a Deus por tudo e era estimado por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O versículo 41 do capítulo 2 fala que 3.000 almas haviam já sido convertidas. Então o Senhor sempre estava acrescentando ainda mais pessoas. E depois, ali com Pedro, novamente, mais 5.000 almas, tá bom? Então, muitos já haviam aceitado a fé, capítulo 4, versículo 4, porém, muitas pessoas que ouviam a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000, na mensagem de Pedro e João. Esse número continua crescendo. Capítulo 5, versículo 14. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio a aumentar ainda mais o grupo. Então, mediante isso, a inveja provocou ou promoveu a ira entre os líderes. Em um primeiro momento, não houve uma prisão, mas apenas uma custódia, uma advertência. Não houve também nenhuma punição concernente a Pedro e a João. Atos capítulo 4, versículo 5, 6 e o versículo de número 21. Vamos ler? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e os outros que eram da família do grande sacerdote. Versículo 21. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido, até porque era inevitável fazer algum contestamento, porque o homem, todo mundo conhecia e já estava ali há 40 anos naquela condição. Mas no segundo momento, houve uma prisão e castigo, aumentou o grau. Versículo 17 e 18 do capítulo 5. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e o puseram na cadeia. Versículo 26. Então o chefe da guarda do templo e seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não o maltrataram, porque tinham medo de serem apredejados pelo povo. Versículo 33. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. A vontade de matar era dos judeus, mas quem começa a concretizar isso é Agripa I. Então, resolveram matar. Versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que ninguém mais falasse nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Entre o versículo 33 e o versículo 40, nós temos Gamaliel, que vai dar alguns exemplos de dois líderes, na verdade, e que esses dois líderes que surgiram foram afagados ou pela justiça romana ou pelos judeus, e assim deixaram de existir. E Gamaliel deixa um conselho muito grave para eles, dizendo assim, olha, se isso não for de Deus, isso vai dar ruim. Mas se isso for de Deus, tome cuidado. Por quê? Vamos ler aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Aqui, ó. O versículo de número 39 do capítulo 5. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. Ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão... Opa, vamos ler aqui de novo, ó, versículo 38. Portanto, neste caso, de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora. Porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Irmãos, eles estavam lutando contra Deus. Lembra quando Jesus apareceu para Paulo? O que ele vai falar para Paulo? Você não está perseguindo os cristãos, você está me perseguindo.
Gamaliel entendeu que a perseguição, se esse grupo fosse realmente de Deus, eles não estariam perseguindo eles, estariam perseguindo o próprio Deus. E no caso da aparição para Saulo, né? Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você não está perseguindo os cristãos, você está me perseguindo. Então, por quê? Por isso que eu falei, Deus capacita para depois ele proteger. Vamos lá? O resultado foi inesperado. Os apóstolos continuaram a anunciar a palavra de Deus, pois haviam sido revestidos em Atos capítulo 4, versículo 31, para anunciar a palavra de Deus de forma corajosa. O versículo 41 e 42 vai dizer que eles saíram muito alegres por se acharem dignos de serem insultados por seguir a Jesus. Todos os dias, depois daquele episódio, estavam no templo e de casa em casa continuaram a ensinar e anunciar a boa notícia sobre Jesus, o Messias. Aqui na revista vai falar que na esfera política vemos a perseguição que vai acontecer na esfera estatal, e Atos, capítulo de número 12, versículo 1 ao 5, vai dizer: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago. Então, registrado, nós temos Tiago, mas muito provavelmente ele mandou matar outras pessoas. O irmão de João, quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia, que é Agripa I, e pôs 4 grupos de soldado, com 4 em cada grupo para guardar. Se nós temos 4 grupos e cada grupo tem 4, então 4, 8, 12, 16. Tinha 16 soldados para guardá-los. E Herodes, né, queria apresentar, no caso Pedro, ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos 16 guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Ali o rei Herodes, né, que é o rei Agripa I, representava o Império Romano na Judéia e mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Esses governantes romanos, nós podemos estipular datas aí, né? Quem era o imperador romano na época de Pedro e João? Do ano 41 ao ano 54, nós temos o imperador Cláudio. Do ano 54 ao 68, nós temos o imperador Nero. Lembrando que a morte de Paulo aconteceu no ano 65, ou seja, dentro do império que era governado pelo imperador Nero. E o início da igreja acontece a partir do ano 30, ou seja, nós estamos aí dentro do comando do imperador Cláudio, ok? Então, lembrando que nós temos um período de pouco mais de 30 anos que acontece a história de Atos dos Apóstolos. Então, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos capítulo 2, versículo 3. Porque quando ele viu que isso agradou aos judeus, ele logo prontamente mandou prender Pedro. Uma nota importante aqui também, que sem dúvida Pedro é o personagem principal dos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. Assim como Paulo é nos capítulos 13 a 28. Então, Pedro toma 12 capítulos de Atos. Paulo toma 15 capítulos de Atos, do capítulo 13 ao 28, e Pedro os 12 primeiros capítulos. Pedro, quem realizou a escolha do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, capítulo de número 1, pregou no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se converteram, capítulo 3, curou o coxo e fez outro sermão no capítulo 3, dirigiu-se ao Sinédrio, capítulo de número 4, desmascarou Ananias e Safira no capítulo 5, e depois nós vemos Estevão no capítulo 6 e 7, nós vemos Filipe no capítulo 8,
Depois nós vemos a conversão do apóstolo Paulo no capítulo de número 9, e novamente Pedro vem para o primeiro plano, desta vez em Lida e Jope, capítulo 9, e a pregação de Pedro aos gentios na casa de Cornélio, capítulo de número 10, e sua justificativa daquela ação para os irmãos da igreja de Jerusalém, que é no capítulo de número 11. E as últimas aparições é o relato da prisão e da libertação de Pedro no capítulo de número 12. Então, durante os primeiros 15 anos da igreja primitiva, do ano 30 ao ano 45, Pedro foi a figura dominante nesse período. Do ano 30 ao ano 45, Pedro é a figura predominante. Então, você tem aí 15 anos. Depois, durante os 20 anos seguintes, do ano 45 ao ano 65, Paulo foi o grande líder da evangelização no Império Romano. Lembrando que Pedro, João, Filipe e eu esqueci o nome do outro apóstolo, do outro discípulo. Filipe, Pedro, João, e tem mais um. Eles foram os precursores, eu já até falei isso em outro vídeo, às vezes some, irmão, some da mente, a gente é falho. Eles pregaram aos gentios antes mesmo de Paulo começar a anunciar. Vamos lá. A igreja enfrentará oposição. Então o texto vai dizer que a igreja sempre enfrentará opositores, mas o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece esses princípios para que nós possamos seguir. Muitas vezes o mundo, a sociedade, olha o cristianismo como algo antiquado, como algo preconceituoso, indesejado. Então essa perseguição ela pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja, seja por leis políticas, por ideologias. Então nós temos que tomar muito cuidado quem a gente põe para governar o nosso estado, a nossa cidade e o nosso país. Então essas ideologias atrapalham muito nessa questão. E também nós temos que entender que as perseguições não são somente físicas. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu falava muito sobre isso, irmãos. A nossa perseguição no Brasil hoje, ela é judicial. A nossa perseguição no Brasil hoje, ela é cultural, ela é intelectual. Então, os intelectuais formados nessas universidades federais que estão mais preocupados em ensinar cunho ideológico, formam cada vez mais líderes antissociais com a igreja. Pessoas que têm o Estado como um Deus e a igreja como um obstáculo a ser destruído. E não somente a igreja, mas também os seus padrões judaicos cristãos, o seu casamento heterossexual e também a destruição da família. Tanto é que eu peguei um relatório aqui, o relatório das demissões, né, do Portas Abertas de 2025, já falei isso em outras revistas que falou sobre a questão da missão da igreja, que há hoje 50 países que estão classificados entre altos níveis de perseguição, níveis muito altos de perseguição e níveis extremos de perseguição religiosa no mundo. Então, mais de 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. Somente nessa lista de 50 maiores perseguidores, 310 milhões de cristãos enfrentam níveis muito altos ou extremos de perseguição. 1 em 7 são perseguidos em todo o mundo. 1 em 5 são perseguidos na África. 2 em 5 são perseguidos na Ásia. A estimativa é que 4.476 cristãos foram assassinados em 2025. 7.679 igrejas e propriedades foram atacadas. 4.744 cristãos foram presos, tá? Ou
detidos. Então, muitos deles foram condenados à prisão, foram encarcerados por causa da sua fé, ok? Então, quando nós olhamos, por exemplo, a Coreia do Norte, que eu acabei de citar, que ela está no ranking de número 1, a violência aumentou ainda mais este ano, com a Coreia do Norte retomando o primeiro lugar. Vários grupos de cristãos foram presos e levados para campos de trabalho forçado. Isso também tem na Rússia, tá bom? E há uma ênfase ainda maior na pureza ideológica, e qualquer ameaça externa, percebida ou real, é brutalmente eliminada. Assim também acontece na China. Então, se você acha que o mundo é um mar de rosas, você não está vivendo nesse mundo real, você está vivendo uma ilusão, porque o mundo tem perseguição política, tem perseguição religiosa, tem perseguição judiciária, tem perseguições de todos os níveis. Então, quando você vê um parlamentar cristão defender algum ideal, não critique, porque é uma área que ele deve atuar. Assim como você atua no Facebook, no Instagram, proclamando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, proclamando as boas novas e debatendo e falando sobre o pecado, assim é aquele político cristão, desde que ele não se envolva com corrupção, desde que ele não se envolva com qualquer tipo de escândalo, deixe ele fazer o papel dele, porque essa é a missão dele. Nós aqui estamos numa outra esfera, numa esfera mais social. Esse político está numa esfera política. Então, deixe ele fazer o trabalho político dele e deixe nós também, cada um de nós, fazer o nosso trabalho social. E nas redes sociais é assim, nós estamos fazendo uma crítica social, nós também estamos fazendo uma crítica política. E os irmãos bem sabem e veem como está o nosso Brasil hoje, com perseguição está acontecendo. Não se apoie muito na Constituição, tá bom? Não tenha 100% de certeza, porque lá está escrito que nós temos, sim, a liberdade religiosa. Mas, meu irmão, quando se tem um tirano no poder, quando se tem alguém que tem uma ideologia comunista, socialista, alguém que tem uma ideologia que foge daquele ideal cristão, fique tranquilo, que eles não vão obedecer a isso e vão burlar o sistema, tá bom? E no final, uma coisa eu deixo bem claro, que eu já falei em vários lugares, isso. Hoje são os políticos, tá? Seja você goste ou não da direita ou da esquerda, hoje são os políticos. Amanhã é a igreja. Então fique esperto, aperta o cinto, porque depois dos políticos vem a igreja, porque a igreja é a única instituição depois da política que bate de frente com o sistema ideológico. Então fica tranquilo que o seu pastor lá na frente vai ser preso e depois do seu pastor vai ser você. Por quê? Porque você vai falar, você vai criticar e você também vai sofrer sanções. Então não fique rindo hoje, porque amanhã pode ser nosso. Vamos lá, objetivos da lição. Demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramento e da intercessão. Tópico 2, a igreja protegida. Um anjo de Deus. Aqui, no versículo 19 do capítulo 5, nós vamos ver que naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse, primeiro foram Pedro e João, agora são os apóstolos que são presos. Né? Antes eles ficaram em custódia, agora não, agora estão presos. Tanto é que há uma intervenção angelical para que eles pudessem sair daquela prisão. Então, o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 1 é a primeira menção dos seres angelicais em Atos. Tanto é que eles estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens de branco apareceu do lado deles e disseram, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará, de modo que vocês o viram subir. Então, nós temos a primeira menção dos anjos aqui em Atos dos Apóstolos. A igreja era perseguida, mas também era protegida.
Atos relata as 3 ocasiões em que Deus abre as portas da prisão. Primeiro, capítulo 5, versículo 18. Pedro e João, sob custódia pelos saduceus, foram liberados. Há uma intervenção divina, por mais que não tenha anjos, houve uma intervenção. Capítulo 12, versículo 3. Herodes, que é o Agripa I, mandou prender Pedro, e assim Deus enviou o anjo para libertá-lo. Capítulo 16, versículo 26. Paulo e Sila foram presos na cidade de Filipos e também as cadeias ali foram abertas, tá bom? Então, 3 ocasiões em que Deus abre as portas da prisão. Então, não é incomum a presença de anjos em Atos dos Apóstolos, tá bom? E aqui acontece novamente no capítulo 12 a prisão e a libertação de Pedro da prisão. Versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro, acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. O versículo 26 do capítulo 8, com Filipe e sua missão evangelística. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronta-te e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Na questão de Cornélio, capítulo 10, versículo 3. Um dia, ali, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse. Versículo 23 e 24 do capítulo de número 27, Paulo em alto mar. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador e de Deus. E na sua bondade já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. A Bíblia também diz que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Hebreus 1:14 vai dizer, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. A questão da intercessão, subtópico de número 2, a igreja fazia contínua oração por Pedro, capítulo 12, versículo de número 5, porque ele estava sendo vigiado por 4 grupos de 4 soldados, mas a igreja continuava orando em favor de Pedro. Aqui o autor vai destacar, irmãos, que Deus é soberano e age como quer. Mesmo que Herodes quisesse prender Pedro, Deus tinha um plano para a igreja. Deus permitiu que Tiago, o menor, fosse preso, fosse morto, mas Pedro, Deus livrou da prisão. Ou seja, Deus trabalha na sua multiforme graça, concedendo salvação e concedendo libertação. Deus poderia salvar Tiago, porque a morte de Tiago, o irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do que por que Tiago não foi libertado assim como Pedro. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-o a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. É aquele caso em que Deus cura um irmão, mas deixa que a doença leve outro. É algo inexplicável, somente Deus tem a resposta. Fato é que Agripa I, no capítulo 12, versículo 1, reflete aí a expressão por aquele tempo, né, do capítulo 12, versículo 1, refere-se aos últimos acontecimentos descritos no capítulo 11. Agripa empenhou-se em maltratar, ou seja, afligir alguns da igreja. Então, a primeira coisa que ele fez foi executar Tiago. Então, não tem como explicar isso. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente. Não temos uma explicação. Por que Tiago não foi libertado, né? E aqui também, irmãos, estes 2 filhos de Zebedeu tinham pedido os lugares de maior honra ao lado de Jesus. A resposta do Messias foi clara, Mateus 20, versículo 22 ao 23. Não sabeis o que pedis.
Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Na verdade, bebereis o meu cálice, sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado? Agora, esta profecia, no que diz respeito a Tiago, estava cumprida. Então, a perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois do Pentecostes, capítulo 12, né? Agora, Herodes começa o trabalho sangrento de liquidar os líderes da igreja. Este era Herodes Agripa I, né? Era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas, que é o que matou João Batista. Então, Herodes Antipas era tio de Agripa I, ao qual Herodes Antipas havia matado João Batista, e ele era neto de Herodes o Grande, que construiu o templo, tá bom? Então, aqui tem outras informações que está disponível aqui para os irmãos, parte histórica, ok? E aqui, finalmente, por apenas 3 anos, toda a Palestina foi governada por Herodes Agripa I. O país estava unido pela primeira vez desde a morte de Herodes o Grande, em 4 a.C. Agripa estava decidida a permanecer nas boas graças dos seus súditos judeus, um fato que levou à perseguição dos cristãos. Então, como a Palestina estava unida, né, no seu governo, tudo o que os judeus pediam, ele fazia. Então, eu deixei uma nota aqui interessante, que para ganhar o apoio popular dos judeus, Agripa I mandou executar Tiago. Em nossos dias, os políticos, para manipular a opinião pública ou ganhar apoio social, contrariam sua própria consciência para estabelecer seus próprios anseios, que é diferente da consciência, em prol do poder e do domínio social. A famosa estratégia pão e circo é muito aplicado hoje em dia, ok? Depois você lê o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo de número 12. Para agradar os judeus, porque estava acontecendo, iria acontecer a festa dos pães sem fermentos, né, que é a Páscoa, ele ia apresentar Pedro. O valor da oração. Então aqui nós vamos ver que o autor vai tratar o valor da oração. O texto do capítulo 4, versículo 31, fala que eles, quando terminaram de orar, que Pedro e João haviam sido libertados da custódia, eles terminaram de fazer a sua oração e o lugar tremeu. E como tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, isso é muito interessante, porque a igreja ela se baseava no poder e também na doação. Então, a doação era acompanhada do poder acompanhado da doação. Ninguém passava fome, mas ao mesmo tempo todos eram cheios do Espírito Santo. E a igreja sobrevivia dentro dessa questão. E quando eles foram revestidos pela segunda vez, porque a primeira vez foi em Atos capítulo 2, e naquela oportunidade o principal objetivo era proclamar as grandezas de Deus para várias línguas, e por isso que houve a questão do batismo com o Espírito Santo, aqui não. Esse enchimento que aconteceu foi para que reforçasse, alimentasse o âmago para anunciar de forma corajosa a palavra de Deus, porque tempos difíceis estavam iniciando. No começo foi só uma custódia, depois já foi uma prisão com açoite, depois aconteceu mortes e perseguição por parte do império, porque no capítulo 9 nós vemos acontecer o quê? A perseguição por parte dos judeus, que no caso seria Saulo. Então já estava acontecendo uma perseguição entre os judeus. Agora a perseguição começa pelo Estado. Se você pegar a história da igreja, foram 247 anos de perseguição, até chegar o edito de Galero, né? O edito de Constantino, 311,
que coloca realmente fim à perseguição e a igreja ali se torna institucional, tornando a igreja oficial do império, tá bom? Então foram 247 anos de pura perseguição aos cristãos, tá bom? Então, quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Então, o texto vai dizer no versículo 11 e versículo 12 do capítulo 9 de Atos, e o Senhor lhe disse, apronta-te e vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, e ele está orando. Cornélio também orava quando o anjo apareceu. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, capítulo 8, versículo 15, quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. O poder da oração nós vamos ver na sua eficácia, porque ela traz resultados poderosos, e na sua justiça, porque a oração se refere à relação que o homem tem com Deus, e segundo a sua vontade, né? As condições para a oração eficaz, eu preciso de ter fé, eu preciso de ter obediência, eu preciso ser obediente, e eu preciso ter um relacionamento com Deus. Quais são os benefícios da oração? Primeiramente, a comunhão com Deus. Em segundo plano, a força e orientação que vem dela. E terceiro, a transformação que nos ajuda a crescer espiritualmente. Qual é a importância da oração? Primeiro, ela deve ser prioridade em nossas vidas. Segundo, deve haver perseverança na oração. Terceiro, deve haver confiança naquilo que se ora e naquele para quem se ora. Então, essa oração impacta de forma significativa as nossas vidas. Tópico de número 3, a igreja destemida. Subtópico de número 1, testemunhos ou testemunho com poder. O subtópico 3, ele tem como, aliás, os objetivos da lição, no tópico 3, tem como objetivo encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mediante as adversidades. Tão logo os apóstolos foram libertos, eles já começaram a testemunhar sobre a sua fé. Versículo 25 do capítulo 5 vai dizer, nesse momento chegou alguém dizendo, escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Era o objetivo, era a meta, era a missão deles. Não é porque eles foram presos, não é porque a igreja estava orando que eles iriam fazer festa depois. Não era momento de festa, era momento de proclamar. Então, capítulo 5, versículo 40 a 42, então chamaram os apóstolos e o chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois, o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados, por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo, e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, os atos do Espírito Santo que nós vemos operar em Atos dos Apóstolos, nos ajuda a entender essa forma corajosa. Mesmo estando presos, eles, logo em seguida, começaram a anunciar a palavra de Deus. Só não há menção quando há morte. A morte era o único impedimento desses apóstolos. Tirando isso, nada os impedia. A perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois de Pentecostes. O capítulo 4, Pedro tinha curado um homem coxo junto à porta formosa do templo, e uma grande multidão estava ali para ouvi-lo. E por causa disso, eles foram levados presos. Capítulo 5, Pedro e João foram libertados, e em breve ele foi aprisionado novamente com outros apóstolos. Capítulo 7, Estevão foi a próxima vítima, só que dessa vez houve morte. O primeiro diácono
a ser morto. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Capítulo 8, o martírio de Estevão deu início a uma onda de violência e perseguição aos crentes de Jerusalém, e eles começam a ser espalhados por toda a Judéia, Samaria e outros locais. Tanto é que no capítulo 9 nós vemos esse reflexo, porque Saulo tentou levar a sua perseguição à igreja que estava em outros lugares, mas ele mesmo se tornou prisioneiro do Senhor na estrada para Damasco. Capítulo 12. Agora Herodes começa o trabalho sangrento de liquidar os líderes da igreja, e ele começa com Tiago e depois parte para Pedro. Ele é a fonte do poder da igreja. Ele é aquele que cuida da igreja. Só basta a nós darmos o nosso testemunho. Realmente, eu tenho medo e me preparo muito. Por quê? Momentos de perseguição já estão acontecendo. Não pense que no Brasil não tem perseguição. Já está acontecendo a perseguição. Hoje, você pode ser processado por transfobia, homofobia e tantas outras fobias que estão surgindo dentro da sociedade e que pode colocar uma mordaça na nossa boca. Por mais que a opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de culto seja algo dentro da nossa Constituição, há meios de se burlar, há meios de se calar, há meios para se colocar uma mordaça na igreja. E isso não está demorando, já está acontecendo. Perseguição não é só matar a pessoa, é calar a pessoa. Isso é perseguição também, é quando você cala um oponente, quando você não consegue ouvir o contraditório, quando o outro não consegue ouvir a ideia, a opinião, a crença do outro. Vamos lá. Convicto de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Versículo de número 29, lembrando que lá no capítulo 4, ele também já havia especificado sobre essa questão. Devemos obedecer a Deus ou aos homens. Ele volta a mencionar isso novamente, e as afirmações de Pedro são duras. Vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou, ok? Então, para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela, ou seja, a mesma justificativa a sociedade usa, ou seja, vocês estão sendo desobedientes, vocês estão sendo rebeldes, então merecem punição. Então não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, tá bom? Porque isso faz parte da natureza e da essência. E esses valores são inegociáveis. Deixa eu dizer novamente, inegociáveis. 1 Timóteo 2, 1 e 2 fala sobre orar pelos reis e também por outros que têm autoridade. E aqui nós vemos que nós devemos buscar a justiça. A oração pode buscar a justiça e a proteção para aqueles que estão sofrendo. A oração por um político tirano pode ser um desafio, mas é uma oportunidade para demonstrar amor e compaixão e buscar mudança e transformação. Versículo 29 e 30, para a gente começar a encerrar do capítulo 4. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do teu nome, milagres e maravilhas sejam feitos. Ou seja, quanto mais aumenta a perseguição, mais aumenta os milagres, mais aumenta as maravilhas, mais aumenta a conversão. Então, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas teve um imperador que diz: quanto mais matamos cristãos, mais eles se multiplicam. Por quê? Quanto mais você aumenta a perseguição, mais Deus aumenta o milagre, mais Deus aumenta as maravilhas e mais Deus agrega à igreja as pessoas que hão de se salvar. Romanos capítulo 2, versículo 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo, pois as escrituras dizem: eu me vingarei e acertarei as contas com
eles, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, ficamos aqui com essa palavra maravilhosa e encerro aqui com João 16:33, que diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.